vocês. Ontem nós estivemos aqui compartilhando também uma palavra, específico para os jovens dessa casa. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Quero agradecer a apóstola, o profeta, toda a liderança dessa casa. E eu creio que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Amém? Mas, antes de tudo, eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, aí no seu lugar. E eu tenho ministrado uma canção, já tem algum tempo. Hoje mesmo eu estava na casa da Glaze, e nós estávamos cantando essa canção, enquanto nós estávamos lavando as louças na pia. E essa canção fala assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode declarar isso? Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Vamos declarar mais uma vez: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. E essa tem sido a minha oração nesses últimos dias. Sabe, estarmos nesse lugar de sermos cativos da presença de Deus, da sua glória, nos permitirmos sermos cheios outra vez do Espírito Santo de Deus. E eu oro para que isso seja uma realidade sobre a sua vida, amém? Uma fome, uma devoção extravagante, uma obediência sem reserva e um desejo desesperador de viver uma vida completa e íntegra com o Senhor. Então, como foi falado, eu me chamo Letícia, sou amiga de Jesus, e por causa disso, eu entendo que o Senhor me chamou para o ministério evangelístico, para as missões. Eu falei um pouco sobre mim ontem, mas como a maioria dos irmãos não estavam aqui, eu conheci Jesus com os meus 13 anos de idade e comecei a caminhar com Jesus de uma forma bem intencional, desde os meus 13 anos. Com 15 anos de idade, eu já tinha plena convicção do chamado do Senhor sobre a minha vida. O meu primeiro campo missionário foi o meu próprio coração. O seu coração é o primeiro povo não alcançado que você precisa alcançar. E foi o meu próprio coração. E depois disso, o Senhor me usou de uma forma assim, muito graciosa para a glória dEle. Nas escolas que eu estudei, eu compartilhei isso com os jovens ontem, sempre muito intencional, nunca deixei de falar de Jesus para as pessoas que cruzam a minha vida. E ali em diante, nas praças da cidade, ia para as ruas, para os bares. Irmãos, eu comprava bolo para comer com os bêbados nos bares. Sabe, começava a falar de Jesus, por mais que eles não estavam entendendo muita coisa, mas eu tinha plena certeza que eu estava em uma obediência ao Senhor.
E Deus começava a me direcionar, a soprar sobre a minha vida. Então, depois disso, eu servi nos quilombolas. Eu sou maranhense, específico da cidade de Pedreiras. Tem algum maranhense aqui? Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são a primeira igreja na minha vida que não tem um maranhense na igreja. Viu? Eu não vou esquecer isso jamais. Porque lá em Sapezal parece que só tem maranhense na igreja, né? Todos os lugares que eu vou tem maranhense. Maranhense é gente boa, gente. Né? Gente boa demais. Não dá trabalho nenhum. E eu sou natural ali do Maranhão, da cidade de Pedreiras, e meu primeiro campo missionário foi com os quilombolas, que é um povo assim que de grande quantidade na região do Maranhão. Depois dali, eu fui servir no sertão do Ceará, no qual eu fiquei 6 anos da minha vida, toda a minha juventude, dos meus 16 em diante, terminei o ensino médio, já tinha certeza que Deus me queria para Ele completamente. Servi 6 anos ali no sertão. Depois disso, o Senhor me levou para a África, mais específico para a Namíbia e para a região da África do Sul, no qual eu trabalhei específico ali com um grande número de crianças, um vilarejo chamado Mussawawa. Dali eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de pisar na Etiópia, e recentemente eu cheguei da Tailândia, né, o outro lado do mundo aí, bem longe mesmo, irmãos, e também no país de Laos, que é um país que faz fronteira com a Tailândia, né. O país de Laos, para quem não conhece, é um país assim não muito conhecido, mas ali aquele lugar, né, a Ásia é um continente que, né, tem a China, tem o Vietnã. Há poucos dias atrás houve um terremoto no Vietnã. Em Bangkok, a capital da Tailândia, né, houve vários, né, incidentes e acidentes também. Algumas pessoas também perderam a vida por causa do terremoto, que deu para sentir os tremores lá também. E Laos está ali em fronteira com a Tailândia, né, para nós chegarmos em Laos, é somente atravessar uma ponte e você chega naquele país. Um país totalmente budista. A Tailândia é um país 98% budista, menos de 0,5% daquelas pessoas, sabe, são cristãos, e isso envolve todo tipo de cristianismo, não só, né, o evangélico, mas eu pude ver Deus fazendo coisas extraordinárias sobre aquele país, e de forma muito específica sobre o país de Laos, que nesse ano, no ranking de perseguição aos cristãos, do Portas Abertas, na famosa janela 10/40, ele está em 20º lugar no ranking de perseguição, e eu tive a oportunidade de viver isso, né, de ter contato com pessoas que estão naquele lugar, e assim, sabe, irmãos, eu te convido a orar pelo país de Laos, orar pela Tailândia. Estava conversando com a apóstola, né, sobre o ambiente espiritual da Tailândia. O maior desafio na Tailândia, além do idioma, eles falam o Thai e também falam o inglês. Graças a Deus eu consigo me comunicar em inglês, falo inglês também. É necessário, você que deseja ir para as nações, você que tem a convicção da chamada em Deus, primeiro, tire seu passaporte. É igual você orar o tempo todo por um carro e você não tem uma habilitação. Deus não vai dar um carro para você, né? Então, tire seu passaporte e, sabe, invista no inglês, porque com o inglês você consegue se comunicar em todos os lugares nessa terra. E a Tailândia é um país que é regido por um rei, né, interessante, no meio de todos os hábitos, né, as diferenças de cultura. Na Tailândia você nunca pode mostrar o solado do pé para ninguém, é uma falta de respeito gigante, né, você não pode. Lá ninguém mata bicho nenhum. Você vai nas feiras de rua, irmãos, é algo assim desesperador, né? Na Tailândia eles comem rato, eles comem grilo, comem barata. E eu comi grilo, comi barata, comi bicho de seda, não comi escorpião, essas coisas assim. Mas deixa eu falar para vocês, grilo é rico em proteína. Então, se um dia faltar carne na sua casa, né, crie uns grilos lá na sua casa. Eu garanto para vocês que grilo frito tem gosto de camarão. Sabe? E assim, são experiências e experiências. É um país de uma cultura muito diferente, né? Muitos templos,
Todos os dias, às 6 horas da tarde, em todo o país, toca o hino em homenagem ao rei. Onde você está, você precisa parar em homenagem ao rei, porque senão é uma falta de reverência também. E brasileiro é interessante, irmãos, porque na hora que a moeda cai no chão, a primeira reação nossa é pisar em cima da moeda para ela parar de correr. E aconteceu várias vezes comigo. E lá, se você pisa numa moeda, você está pisando na cara do rei. Né? E meu Deus, não pode pisar nem numa formiga de forma intencional. É um negócio assim, é muito severo a lei que eles vivem, porque o budismo, ele prega isso, ele prega essa lei moral, sabe, muito severa. Você precisa ser muito reto para entrar nesse lugar de ser iluminado, para passar para uma outra dimensão nessa vida. Então, o maior desafio a nível de Tailândia é você não se deixar ser enganado pela falsa paz. Mesmo sendo cristão, porque para eles está tudo bem, o país está tudo bem, ninguém tem briga com ninguém, os presídios lá são assim quase vazios, mas uma coisa que é muito gritante na Tailândia é a questão da exploração sexual e o tráfico infantil. Nós temos um trabalho na Tailândia, creio que alguns conhecem aqui, a Casa das Meninas dos Olhos de Deus, que trabalha justamente com a prevenção, né, comprando crianças, mulheres, do tráfico sexual infantil. Você anda nas ruas de Bangkok, você entra numa rua específica, onde é só bordéis, meninas, jovens, crianças, sabe, compradas pelos cafetões, que estão lá escravas. Nós temos um livro que se chama A História de um Resgate, e nesse livro conta a história da Anjali. E a Anjali, ela é nepalês, foi resgatada por esse projeto, e hoje ela cuida de uma das casas das Meninas dos Olhos de Deus no Nepal. Mas ela fala que para ela conseguir comer nesses bordéis, ela tinha que ter no mínimo 20 relações sexuais por dia, para ela conseguir um prato de comida. Até quando nós, pela graça de Deus, essas meninas são compradas das mãos dos cafetões. E você anda nas ruas de Bangkok, e as meninas ficam nas vitrines com os preços. É algo muito desesperador. Então é um país muito turístico. Tem muitos americanos, tem gente de todo lugar do mundo. A Tailândia é um país que cede visto a aposentados. Geralmente, muitos aposentados vão para lá porque consideram a qualidade de vida um pouco melhor. E também porque tem muitas meninas tailandesas que estão suscetíveis a se juntar com pessoas, né, um pouco mais velhas do que elas. Então, é um país que precisa muito das suas orações, e principalmente o país de Laos também, um país que sofre de perseguição religiosa. Todos os estabelecimentos no país de Laos, eles são dominados pelo comunismo, tem a bandeirinha estabelecida do comunismo em cima. E, irmãos, tantas histórias, tantas experiências, mas eu trouxe algumas imagens, só para vocês verem, algumas imagens de alguns lugares que eu fui, para vocês também compartilhar um pouco. Eu estava num vilarejo chamado Musawawa, né, mais específico na África do Sul, e uma coisa eu posso garantir para vocês, é impossível você estar com o povo africano e você não mexer a perna. Irmãos, eles são muito alegres, sabe, celebram muito. Quando começa a tocar os tambor, você tenta até se segurar, mas sua perna já vai, né? E interessante, pode passar. Eu estava nesse vilarejo e nós estávamos servindo mais de 400 crianças nesse lugar. A África do Sul é um país que aparentemente é muito rico, mas é um país que só tem 30 anos que passou pelo apartheid, né? Tem toda a história de Nelson Mandela. Hoje nós estávamos conversando, né, Glaze, sobre isso. E a diferença, sabe, a segregação racial é muito gritante. Eu tive a oportunidade de ir em lugares onde somente brancos podiam entrar, e em lugares onde somente negros tinham a oportunidade de entrar, igrejas que só congregavam negros, e igrejas onde só podia entrar se fosse branco. Eu fui numa igreja, eu fui de visitante, eu era mais branca, porque para eles lá eu sou branca, né? Falei, gente do céu, tá sério. Então, assim, o nível de diferença racial na África do Sul é muito gritante. E nós estávamos nesse vilarejo chamado Musawawa, mais de 400 crianças ali. E, sabe, eu queria falar algo bem assim, pontual com vocês. Irmãos,
Valorize o simples que você tem, como o profeta falou, seja contente com o que você tem. Nós vivemos uma vida no qual nós temos a tendência de murmurar com pouco, sabe, com muito que nós temos. Na África do Sul, eu fiquei 3 meses em um frio que eu nunca vivi na minha vida. Eu passei 3 meses vivendo um frio de menos 4 graus. Para uma nordestina, irmãos, que gosta de sol, foi desafiador para mim. Eu peguei uma gripe, assim, que eu pensei que Deus ia me levar para Ele logo. E eu precisei ir no médico. Hospital público nas nações não existe. Escola pública não existe. Até para você estudar, você precisa pagar uma taxa para os seus filhos estudarem. E sabe de uma coisa? O SUS que você tem, que nós temos, talvez não é o que você desejava ter, mas ele é bem melhor do que muitos têm aí fora. Então seja grato. Ao invés de murmurar, ao invés, sabe, de amaldiçoar, ao invés de sempre liberar palavras, sabe, seja mais grato por aquilo que você tem. E a realidade dessas crianças é muito gritante. No dia que nós estávamos com ela, eles dançando, as crianças, né, se alegrando, e eu vi uma criança assim no canto, bem quietinha, e aí eu perguntei para ela o que aconteceu, né? Eu falei, você não está bem, não está dançando, tem alguma coisa errada. E ela falou que estava com dor no pé, e ela estava com um sapatinho apertado, irmãos. Eu perguntei se eu podia tirar o sapato dela para ver. Quando eu tirei o sapato daquela criança, irmão, acho que ela feriu o pé assim embaixo, e aquela ferida infeccionou de uma forma que estava saindo em cima já do pé, e estava cheio daqueles bichinhos brancos, comendo o pé dela. Na hora que eu tirei o sapato assim, me deu um desespero, sabe, a olhar aquilo, e eu já falei com os outros missionários, e falei, a gente precisa resolver essa situação agora, porque essa criança vai perder o pé. E como eu falei, saúde pública aí fora não existe, mas nós, pela graça de Deus, conseguimos, né, juntar um grupo de pessoas para levar essa criança para ser atendida, e hoje ela está bem, teve que passar por vários procedimentos, raspagem, restauração, mas para a glória de Deus ela está bem, amém? E o Senhor vai se revelando assim. Às vezes nós queremos falar, sabe, tantas coisas, e uma das coisas que o Senhor me ensinou muito no sertão do Ceará, é que o Evangelho de Jesus, ele não consiste somente naquilo que você está disposto ou hábito a compartilhar. Quantas vezes nos vilarejos do sertão eu consegui comunicar de Jesus fazendo um arroz de cenoura para as pessoas. Chegava e falava, o que a senhora quer que eu faça hoje? Ela falou, minha filha, faz um arrozinho de cenoura ali no fogãozinho de barro, né, uma mortadelazinha frita. E dali em diante Deus começava, sabe, a mover, a fazer. Teve uma galera de São Paulo, da Jocum, Campinas, eles foram para ficar 20 dias conosco lá no sertão. Irmãos, sofreram, viu? Porque nós levamos eles para os sítios, e todo mundo foi para a roça. Todo mundo estava na expectativa de sair pregando, orando, expulsando demônio. Chegamos lá e falamos, vai todo mundo para a roça. Vai todo mundo pregar o evangelho servindo, arrancando milho, arrancando arroz, e eu só vi os guris tudo vermelho, rasgado dos matos. Mas assim, aquilo que Deus faz, a forma como Deus comunica, irmãos, está além daquilo que nós podemos fazer e que nós podemos imaginar. E assim o evangelho de Jesus vai sendo compartilhado, né? Então esse meu tempo ali na África do Sul, na Namíbia, foi muito extraordinário para a minha vida. Pode passar para a gente ser bem objetivo. Esse daí eu estava lá junto com essas crianças, muito precioso, tem o meu coração de verdade. Pode passar. Esse testemunho eu contei ontem para a igreja, isso aqui foi na Tailândia, num vilarejo também. Essas 2 crianças fazem parte de uma escolinha bíblica da igreja do pastor Tongan, uma igreja bem no vilarejo da Tailândia. E essa escola bíblica, ela é uma ferramenta para falar de Jesus. Na verdade é uma escolinha de inglês, e através das aulas de inglês a gente comunica Jesus para as crianças. Então é uma forma de você começar a ensinar essas crianças desde pequenas a saírem, sabe, dessa filosofia de vida. O budismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida.
As pessoas, elas não nascem e se convertem ao budismo, elas simplesmente nascem budistas, porque elas crescem nessa filosofia de vida. Não é como nós, que crescemos e vamos passar pelo processo de conversão, aceitar Jesus, reconhecer Jesus, não. É diferente, então, é muito mais, sabe, enraizado do que nós conseguimos imaginar. E nós eu estava com mais 3 missionárias, elas são da China, e nós fomos fazer entrega para essa família. A mãe dessas crianças tinha falecido há pouco tempo também, e o pai estava desempregado. Eu já vi muitas realidades, mas quando eu cheguei na casa desse homem, que eu olhei para dentro, irmãos, era uma opressão, um negócio assim tão triste. As crianças dormiam com os panos jogados na sala, sabe, uma coisa escura assim, e nós olhamos para ele e perguntamos: podemos orar pelo Senhor? E como eu falei ontem, a resposta desse homem, ela gera uma crise no meu coração. Ela comunica uma necessidade que não só a Tailândia tem, mas que tantos outros lugares do mundo têm, até no Brasil, as pessoas que você tem a oportunidade de conviver. Esse é o clamor do coração dessas pessoas. E esse homem olhou e falou assim: o Deus de vocês é a minha última chance. E naquela hora, assim, me deu, sabe, eu fiquei um desespero dentro de mim, e eu comecei a orar em línguas, e falei: Deus, o Senhor precisa fazer algo aqui, porque senão nós vamos ser só mais alguns missionários que passaram por aqui, e nada aconteceu, a vida dele vai continuar a mesma, nada vai mudar. E nós oramos ali, irmãos, foi questão de semanas, para Deus curar a vida daquele homem, para Deus abrir portas de emprego, e hoje ele está lá congregando com o pastor Tongan, porque ele pôde ver que o nosso Deus, ele é um Deus que vive. Ele não é somente uma filosofia de vida, mas ele é um estilo de vida. Nós vivemos e caminhamos com Jesus que está vivo, que muda a nossa vida. Então, esse testemunho é algo que eu vou guardar para a minha vida. Pode passar. Que nós estávamos também orando, visitando algumas pessoas na Tailândia. Na Tailândia eles não têm o hábito de abraçar ninguém, então se você é uma pessoa que não gosta de muito contato, lá é um bom lugar para você também, né? Lá eles não gostam, todo lugar que você chega, eles só fazem assim, sawadee ka, né? É só assim, eles têm muito respeito uns pelos outros. Se os mais velhos estão sentados em um lugar, os mais novos passam quase agachados, de respeito, né? Falta um pouquinho disso na nossa cultura, né? Então eles têm muito respeito uns pelos outros. Pode passar. Aqui é a escolinha bíblica das crianças. Hoje, graças a Deus, elas já têm mesa, amém? Elas têm mesa, cadeiras também, e glórias a Deus. Pode passar. Isso aqui também é visitando os vilarejos. Isso aqui já são pessoas que foram alcançadas por Jesus, né? Irmãos que estão lá, compartilhando também do Evangelho. Uma das coisas muito interessantes de compartilhar a nível de Tailândia, é um país que tem uma grande produção de arroz, e na Tailândia, na verdade, como a mulher é um símbolo de fertilidade, então as mulheres são responsáveis pelas plantações, é a mulher que colhe, a mulher que planta, as mulheres que fazem a colheita do arroz, porque é como se elas estivessem de fato abençoando a terra, para que a terra seja fértil, e os homens cuidam das outras coisas, procuram outros trabalhos, e a maioria das pessoas, das mulheres na Tailândia, sofrem de problema de coluna, porque passou muito tempo agachadas, né, trabalhando na roça. Pode passar, isso aqui também. Irmãos, eu amo esse povo, viu? Eu amo esse povo. E eu sei, sabe, eu creio muito naquele versículo que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor inclina para onde o Senhor deseja. Eu creio que em um dia muito próximo, toda aquela nação, ela vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, haverá um avivamento extraordinário sobre a Tailândia, sobre o país de Laos. Pode passar. Essa escolinha é no país de Laos. É uma das ferramentas usadas para comunicar Jesus para as crianças. É um lugar muito longe e as autoridades não têm nem noção. Então, assim, na verdade, isso nem podia ser compartilhado, né? Então, é no país de Laos, tá bom? Só orem por isso. Pode... Tá, eu coloquei a Tailândia, o reflexo da omissão da igreja, porque é essa verdade que eu tenho buscado comunicar também.
não só tentado conduzir as pessoas a olharem para uma realidade além da sua ou da sua própria vida, mas a olhar para uma realidade que cerca a sua vida no seu dia a dia, sabe, a realidade de prostituição, a realidade de um país que está envolto, sabe, por uma filosofia de vida. Isso revela que nós como igreja não estamos cumprindo nosso papel, como um país 98% budista. Irmãos, está faltando igreja, está faltando missionários. Eu queria voltar para a Tailândia com 2 aviões cheios de crente, disposto, sabe, a pregar o evangelho, aprender o Thai, ir nas universidades, ir nas ruas, falar de Jesus. Quantas vezes eu ali na Tailândia, na praça da cidade, orando, sabe, e de repente me batia aquele desespero em saber que eu era a única cristã, em quilômetros ao meu redor, que sabia a história de Jesus. Então a Tailândia, ela é um reflexo da omissão da igreja que está muito adornada, sabe, que está muito enfeitada e não está disposta a abrir a porta, como está escrito em Cantares, né? Está muito acomodada. Nós vivemos nesses últimos dias, sabe, um tempo que nós temos sido rodeados por uma síndrome de Eli gigante. Crentes que estão obesos espiritualmente, porque comem e bebem da palavra, sabe, todos os dias, se alimentam de domingo a domingo, estão cheios, não conseguem mais nem inserir, engolir mais nenhuma palavra, nenhum esboço, e que estão morrendo, estão caindo das cadeiras, mas não conseguem se levantar para ser uma voz, aonde o Senhor te soprar, não necessariamente na Tailândia, mas seja você intencional no seu dia a dia, seja, sabe, feroz com a ferramenta que o Senhor te deu, a sua voz, a sua vida. Pode passar? É um país de cerca de 60 milhões de habitantes, a maioria budista, os cristãos estão presentes em 1% e os católicos são 0,5%. Eu não vou ler tudo, é só para vocês verem, são algumas matérias na internet, você pesquisa também. Tráfico humano arrasta milhares de crianças para a indústria do sexo tailandesa. Missionários veem mensagem do evangelho crescer na Tailândia, glória a Deus. País de maioria budista. Tailândia muito acessível, pouco alcançada. Pode passar. Pastor é morto no Laos após ser advertido por autoridades. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de amparar a viúva desse pastor aqui. Ficou desolada, sabe? Ore por esse país, irmãos. Ore por esse povo. Prostituição, abuso infantil e rede de corrupção. Câmara Record mostra o lado obscuro da Tailândia. Eu te convido a acessar esse site e a ver a entrevista que eles fizeram com as meninas dos bordéis. O lado mais obscuro da Tailândia, onde tudo vale no turismo sexual. E eu coloquei essas imagens porque até então eu estava voltando para a Tailândia, agora dia 15 de maio. E por uma direção do Senhor, eu estou voltando só no início do ano que vem. E eu estou indo agora no início de maio até dezembro servir nos ribeirinhos, né? Especificamente ali bem no meio da Amazônia mesmo, próximo de um município chamado Carauari. Estou indo para servir com um casal de missionários que se chamam Williams e Adriana. Eles são natural de Brasília e eles servem uma missão que se chama MIB, Missão Interior do Brasil. E eles estavam precisando muito de apoio de missionários para, sabe, compartilhar o evangelho. Interessante, porque eles falaram assim para mim, é a primeira vez na história dessa missão que vai vir alguém que toca um instrumento musical para servir aqui. E eu falei, pois glória a Deus, estou chegando. Né? E é interessante porque eles têm 3 violões lá. Eu falei, eu vou sair daí, vou deixar já os meninos de louvor. Né, todo mundo já adorando, fazendo culto para Deus, e eu creio que vai ser um tempo extraordinário, né, tem os trabalhos nas aldeias, são mais de 25 aldeias, né, ali ao redor, e eles só conseguiram ter acesso a 15 aldeias, e só conseguiram estabelecer um trabalho mais fixo em 5, por falta de obreiros e de missionários. Então, se você tem uma chamada, converse com sua liderança, ore sobre isso, né, e eu te espero no Amazonas, em nome de Jesus. Pode passar, isso aqui é as reuniões nos lares, pode passar também. Isso aqui é o barco que a gente vai ficar rodando de um lado para o outro. Você que tem labirintite, ore para Deus te curar, para você ir para o Amazonas também. Pode passar. Esse aqui é o pastor William. Olha aí, ó, profeta, você gosta de pescar, homem de Deus? Né?
um convite aberto. Eu também gosto muito de pescar, viu? É o meu hobby preferido. E vou até falar, o senhor falou sobre pegar peixe, né? Eu brinquei com a apóstola Regina, falei, isso é muito bom. O tio Reginaldo é bem ruim de pegar peixe. Eu estava lá em Sapezal com ele agora, moço, eles foram pegar peixe, não trouxeram um. Eu falei, não é possível, né? Mas assim, você sabe que tem um talento que deseja multiplicar, compartilhar, seja um instrumento, irmãos, não enterre seu talento, né? Seja uma ferramenta de Deus onde o Senhor soprar a sua vida. Pode passar. Eles aí também compartilhando, né, o evangelho nas aldeias. Pode passar. Tem um vídeo? Aí, eu coloquei esse videozinho porque vai ser o trajeto que eu vou fazer. Saindo de Manaus, eu vou passar 2 dias de lancha rápida até chegar em Carauari e dali para as aldeias, né? 2 dias sendo balançado de um lado para o outro, e lancha rápida, viu? Não é barquinho devagar, não. Né? Então, irmãos, eu estou assim, sabe, com muitas expectativas em Deus. E eu tenho falado, sabe, que, olha aí, quem tem labirintite não aguenta isso, né? Tanta curva. Eu creio, irmãos, eu creio muito, sabe, no Evangelho de Jesus sendo revelado, compartilhado, pessoas sendo alcançadas por Jesus. Carauari. Pronto. Você só chega aí ou de lancha rápida ou de avião particular, né? Então, assim, eu creio muito que aquilo que Deus deseja fazer nesse lugar, Ele vai fazer, né? Em nome de Jesus, então, esteja orando por esse tempo que eu vou estar ali servindo aquele povo. E uma das coisas que eu tenho falado muito, para nós entrarmos aqui na palavra, eu sempre fui muito corajosa, assim, não porque eu tinha coragem, mas porque o Senhor sempre me deu coragem para fazer aquilo que Ele, sabe, me direcionou. E eu até estava falando com a Glaze hoje, porque a coragem, ela te faz até ir, mas ela não te sustenta no campo. A coragem, ela te faz ir, mas o que te sustenta no campo é a obediência. O que te sustenta na missão é uma palavra que você recebeu de Deus. Sabe, Deus, Ele não se responsabiliza pelos Ismaéls que a gente constrói, mas se você viver uma vida de obediência, e você ser um gerador de, sabe, de Isaques, o Senhor, Ele vai ser responsável por aquilo que Ele mandou você fazer. Então, a obediência, a coragem, ela até te impulsiona, você tem até coragem de ir, sabe, você tem até a vontade de ir. E deixa eu tirar algo do coração de vocês, missões não tem nada de romântico. A gente fala sobre isso, sobre o que Deus está fazendo, sobre, sabe, o desejo de estar em mãos, mas não tem nada de romântico. Sabe, Deus te espreme mesmo. É um lugar onde você é totalmente, sabe, é conduzido a esse lugar de morte o tempo todo. Mas é o lugar melhor que nós podemos estar, é na perfeita vontade de Deus, amém? Então, quando você estiver orando, por favor, lembre da minha vida, e logo, logo eu espero também voltar aqui, estar com vocês, né, antes de voltar para a Tailândia, e eu creio muito que o Senhor, Ele há de fazer coisas extraordinárias na minha vida, na vida de vocês, e eu vim com o objetivo de compartilhar uma palavra. O tema da nossa palavra vai ser avivamento, um fogo de lágrimas. Essa palavra o Senhor me deu de uma forma muito intencional quando eu estava no sertão do Ceará, e nós estávamos em um momento de oração e de adoração, e o Senhor soprou aos meus ouvidos, Ele falou: o avivamento é um fogo de lágrimas. E eu comecei a questionar o Senhor, o que significava isso, o que tinha a ver fogo com água, lágrimas, e foi quando Deus me deu o texto de 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18. Então nós vamos ler esse texto. Eu queria que você prestasse bem atenção na leitura desse texto. Nós vamos discorrer em cima do que está escrito nessa noite. A palavra do Senhor nos fala em 1 Reis, capítulo 17. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe:
como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Agora vá lá para 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu, depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Agora vá comigo, por favor, do versículo 16 do capítulo 18, nós vamos fazer essa leitura, e abra bem o seu coração, porque aquilo que Deus deseja comunicar ao nosso espírito está totalmente baseado nesse texto. Assim Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias, que Acabe disse a ele: és tu, que Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonar os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem a mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: porque quanto tempo cocheareis entre duas opiniões, ou entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, então sigam. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então Elias disse ao povo: somente eu permaneço profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450 homens. Então, vamos agora para o versículo 23. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e cortem em pedaços, e o disponham sobre a lenha. E não coloquem fogo por baixo, e eu prepararei outro novilho, e o disporei sobre a lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome do vosso Deus, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: está bem falado, ou que assim seja. E Elias disse aos profetas de Baal: escolhei um novilho para vós, e preparai o primeiro. Porquanto vós sois muitos, e clamai o nome do vosso deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam, e clamaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse. E saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou, e disse: gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram, segundo o seu costume, com facas, lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz, nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. Versículo 30. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 33. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: enchei 4 barricas de água, derramai-o em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E disse: fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez, fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta dos sacrifícios da tarde, que Elias o profeta aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido nesse dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra.
Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que esse povo possa saber que Tu és o Senhor Deus, e que Tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram: só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles o pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eu sei que é uma história longa, e que a maioria de vocês conhecem, mas no dia que Deus falou comigo sobre esse texto, e falou para mim sobre o avivamento, um fogo de lágrima, nós conhecemos muitas histórias de avivamentos, avivamento de Toronto, avivamento da Rua Azul, avivamento do país de Gales, avivamento no qual homens e mulheres de Deus foram inflamados pelo Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, avivamento não é uma agitação emocional, avivamento é uma profunda consciência de Deus, é uma profunda, conscientização de quem é Deus, da importância da sua palavra, da importância de nós termos uma vida íntegra e temente ao Senhor. Então, o primeiro ponto que nós vamos discorrer em cima dessa palavra é o que está aí escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias o tisbita. Nós geralmente não encontramos nas escrituras muita coisa referente a Elias, e a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 5, que Elias, ele era um homem comum, igual a mim, igual a você, mas ele orou com fé ao Senhor, ao ponto dos céus serem fechados, e Deus ouvia a oração daquele homem. Ou seja, Deus continua usando homens com uma vida ordinária, homens comuns, para fazerem um extraordinário. Deus, Ele deseja usar você que tem uma vida comum, que às vezes olha e pensa que não tem solução, que não tem como Deus fazer coisas através da sua vida, mas deixa eu te falar, Deus continua usando homens e mulheres improváveis, para revelar a sua perfeita vontade, para ser geradores de avivamentos. Se disponha, se coloque nesse lugar. O segundo ponto que eu quero frisar nesse lugar: ouça a voz do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a palavra vai nos falar que, como vive o Senhor, Elias era dos habitantes de Gileade, e disse a Acabe: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Por que Elias falou essas palavras? Porque ele ouviu, porque ele recebeu essa instrução do Senhor. Ouça o Senhor, deseje ouvir a voz do Senhor, mais do que ser agraciado pelas palavras dos homens. Essa vida de relacionamento com Deus, irmãos, não é uma vida monótona, no qual só você fala, e Deus tem que passar horas escutando você falar. Não, tenha tempo, ouça o Senhor, seja direcionado pelo Senhor. Tenha tempo, para parar e desejar ouvir o Senhor, a sua perfeita vontade. E o terceiro ponto é o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Foi a pergunta que Elias fez àqueles profetas. Ele fala assim: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Ou por que vocês estão em dúvidas, se Deus é Deus, ou se Baal é Deus? E a Bíblia nos fala que o homem de coração dobre ou dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Sabemos quantas vezes nós vivemos essa vida cristã, e o Senhor tem até partes de você, mas Ele não tem tudo de você. Porque nós vivemos uma vida que nós cocheamos entre dois pensamentos: até aqui Deus me tem, se mexer nisso aqui Ele não vai me ter, se for para fazer isso aqui Ele também não vai me acessar. Então, até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Nós vamos titubear sobre a certeza que nós precisamos ter uma vida completa em Deus, e sobre a incerteza de negociar com as trevas. E vocês vão entender aonde entra
o tema avivamento, um fogo de lágrimas. A palavra Carmelo, no versículo 20, a palavra do Senhor fala assim: assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. A palavra Carmelo, no original, ela significa jardim, lugar de fragrância. E logo após ele questiona: por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Ou seja, aqueles profetas nem sabiam em quem eles criam, não sabiam se era Baal, se era Deus. O outro ponto que eu quero enfatizar foi quando Elias, ele chamou todo o povo, no versículo 30, e fala: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E aqui começou, quando Deus começou a me instruir a respeito dessa palavra, que tem sido, irmãos, a mensagem que eu tenho compartilhado, aonde eu tenho pisado, porque alguns meses atrás, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu estava construindo um barco, e começava a chover, e aquela voz falava comigo, como nos dias de Noé. E eu quis sair, na hora que eu acordei, eu já abri a Bíblia, lá em Mateus 24, que vai falar sobre os últimos dias, que seriam como nos dias de Noé. Os homens casam-se, dão-se em casamento, se alegram, festejam, até o dia em que a porta da arca de fato se fechou, e somente Noé e a sua família foram salvos. E eu tenho a plena certeza que Deus, Ele tem me dado a oportunidade de ser nesses últimos dias uma pregoadora da sua justiça. Alguém, sabe, que tem buscado conduzir a igreja a um lugar de retorno no Senhor, a um lugar de amar as Escrituras, sabe, de amar a presença de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês: a volta de Jesus não é uma utopia. A volta de Jesus não é mais uma frase de efeito ou uma realidade distante. Não, irmãos, Ele está vindo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sabe, não tem nada de errado em você casar, em você, sabe, se divertir. O problema é quando isso se torna a prioridade do seu coração. Quando a volta de Jesus, o anseio pela eternidade não é mais gritante dentro de você, como foi outrora, se torna uma mensagem distante, um evangelho raso, um evangelho sem cruz. E a palavra do Senhor nos fala aqui que Elias restaurou esse altar que estava caído. Então, o primeiro passo que nós precisamos viver para de fato entrarmos nesse ambiente de avivamento é entender que Deus usa homens comuns. Segundo, ouvir o Senhor. Isso fala sobre obediência. Terceiro, abrir mão de cochear entre dois pensamentos. E o quarto lugar, irmãos, subir o Monte Carmelo. Sabe, quando Deus falou comigo sobre isso, Ele estava falando assim: vocês, igreja, vocês precisam voltar ao monte, ao jardim, e a restaurar esse altar que foi quebrado no jardim. Foi isso que Elias fez. Ele restaurou um altar que tinha sido quebrado no jardim, no Monte Carmelo, trazendo para nós esse significado. É tempo de nós restaurarmos a nossa vida com Deus. É tempo de nós sermos sagazes e intencionais, precisos, naquilo que nós dizemos ser o Evangelho de Jesus. Então decida restaurar esse altar de intimidade, de devoção ao Senhor. Abra mão das dúvidas, sabe? Abra mão de viver uma vida dupla, uma personalidade dupla. Um lugar você é crente, outro você não é. Você negocia os princípios de Deus. Ei, Ele está vindo. E nós precisamos estar com as nossas reservas de azeite cheias. O maior desafio não é ter azeite para o dia de hoje, irmãos. É você ter azeite suficiente para esperá-lo. É você ter azeite nas suas lamparinas até o dia da volta de Jesus. Porque você ser crente hoje é fácil.
mas você se manter cheio do azeite, da unção, do Espírito Santo, até que Ele venha, é o maior desafio dos nossos dias. Como anda as suas reservas de azeite? Deixa eu falar, a gente não compra azeite. Em Deus a gente só produz. Você não compra azeite. Esse azeite é produzido numa vida prática com o Espírito Santo de Deus. Então, abra mão do cochear entre dois pensamentos. Restaure esse altar que foi quebrado no Carmelo, no jardim. Interessante, no versículo 33, a Bíblia vai nos dizer que ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e derramai em cima do sacrifício. E esse texto, sabe, tem gritado dentro de mim, porque quando você lê todo o contexto desse capítulo, irmãos, eles não tinham água. Os animais tiveram que ser direcionados para uma outra região, porque eles estavam com escassez de água, não tinha de onde tirar água. E eu perguntando ali para o Senhor, falei: Deus, como foi que esse camarada, esse povo conseguiram 12 barricas de água para encharcar aquele sacrifício, sabe, ao ponto de encher toda a valeta ali ao redor. E o Senhor falou comigo, dessa forma, Ele falou assim: filha, da mesma forma como a água estava escassa no tempo de Elias, as lágrimas da minha igreja é a escassez latente desses dias. É as lágrimas da igreja brasileira. Nós vivemos um tempo no nosso evangelho no qual nós aprendemos a cultuar o Senhor, nós aprendemos a oferecer sacrifícios, aprendemos a cantar canções para o Senhor, aprendemos a fazer culto, mas nós nos esquecemos que aquilo que nós oferecemos para o Senhor deve ser um sacrifício encharcado com lágrimas. Deve ser um sacrifício, irmãos, que tem a sua profunda devoção, que está ali, sabe, encharcado com as suas lágrimas, com a sua oração. E o Senhor falou para mim, Ele falou assim: as lágrimas são a escassez latente da igreja nesses últimos dias. E nós precisamos voltar a esse lugar, sabe, de pedir para que o Senhor nos dê novamente lágrimas. Que nós não sejamos encontrados com os nossos olhos secos, mas que nós tenhamos lágrimas suficientes e necessárias para nós regarmos o sacrifício que nós temos, sabe, colocado diante de Deus. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que depois daquilo, depois que ele pegou aquela água, a escassez daquela época, encharcou aquele sacrifício, ele fez uma oração: Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu, Senhor, é Deus, e que conforme a Tua palavra eu fiz todas essas coisas. E foi quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Sabe, irmãos, quando nós decidimos viver essa vida de um profundo quebrantamento, oferecendo ao Senhor sacrifícios que são conduzidos por um coração contrito. A Bíblia diz que é um coração soberbo e orgulhoso Deus resiste, mas é um coração contrito e quebrantado, a esse o Senhor não despreza. Nós olhamos para as Escrituras, quando a Bíblia vai falar sobre a parábola das dracmas perdidas, da dracma perdida, e nós vemos uma mulher desesperada, porque ela estava procurando a dracma, não conseguia achar, não sabia onde tinha colocado. E tem uma canção que eu gosto muito, que fala assim: "O Jesus nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa." Sabe o primeiro passo que aquela mulher teve que dar para que ela conseguisse achar a dracma perdida? Ela precisou acender a luz. Deixe que a luz do Evangelho seja acesa dentro de você, irmão, porque só assim a gente consegue enxergar a bagunça que está a nossa vida, o nosso coração. Nós dificilmente perdemos coisas dentro da nossa casa, nós só esquecemos onde a gente coloca essas coisas. Você não perde a chave de casa, a chave do seu carro dentro de casa, você esquece onde você põe. Sabe, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, as palavras de destino que Deus deu sobre a sua vida, elas não estão perdidas, na maioria das vezes elas estão esquecidas
dentro de você. E tudo que você precisa nessa noite é decidir, se permitir que a luz do Evangelho seja acesa dentro de você, a luz do Espírito seja acesa para que você consiga perceber a dimensão daquilo que precisa ser organizado dentro de você, para que você consiga encontrar essa dracma, para que você consiga encontrar as palavras de destino, as convicções, esse lugar em Deus. Tem uma frase, eu não lembro agora o autor, eu não sei se é a W. Tozer, é a W. Tozer. Ele fala que a adoração, ela é a dracma perdida da igreja. Mas eu ouso dizer que o arrependimento é a dracma perdida da igreja. A falta de confissão de pecados. Irmãos, eu oro tanto para que Deus sempre me dê um coração quebrantado, sabe? Para que Ele sempre me encontre com os meus olhos molhados, sabe? Com o coração contrito. Faz quanto tempo que você não se debruça, não chora, sabe, não clama ao Senhor, não oferece ao Senhor aquele culto, sabe, não emocional, mas um culto que de fato você entregou tudo para o Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele mesmo momento, um fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, e todo o povo caiu sobre os seus pés e disseram: só o Senhor é Deus. Sabe o que eu entendi aqui? Deus tem sede das lágrimas da igreja. Sabe por quê? Irmãos, é muito, muito profundo quando você olha para esse texto, a forma como o fogo de Deus caiu sobre aquele lugar, consumiu o holocausto. A Bíblia diz que até a água que estava nas valetas, aquele fogo consumiu ao ponto de, sabe, de lamber até a água que estava nas pedras. Deus tem sede das lágrimas da igreja. A falta de quebrantamento e de arrependimento, a falta de lágrimas, é a escassez dos nossos dias. Nós precisamos sair do lugar de cochear entre dois pensamentos, voltarmos ao Monte Carmelo, restaurar esse altar no jardim que foi quebrado, sabe, irmãos, e nós oferecermos ao Senhor o nosso culto, os nossos sacrifícios, encharcados com arrependimento. E a Bíblia diz que depois disso, aquele povo reconheceu que o Senhor era Deus, porque a manifestação de Deus só tem um propósito: que outros o conheçam, que outros saibam que Ele é Deus sobre as nossas vidas, que Ele é o Senhor do seu coração. E a Bíblia diz, no capítulo posterior, que Elias, ele se colocou de joelho, ele colocou a sua cabeça entre as pernas. E nós sabemos aquele texto que ele pede para o servo ir ver se tinha algum sinal no céu. E aquele servo durante 3 vezes vai lá e fala: olha, não vejo nada. E por último ele fala: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E Elias fala assim: pois vai e avisa Acabe que vai cair uma grande chuva. Aquela posição que Elias estava, era a mesma posição que as hebreias davam à luz naquela época. Ou seja, naquele momento, Elias estava sendo um gerador de avivamento. Elias, ele estava gerando aquilo que Deus queria liberar sobre aquele povo, e a chuva foi uma resposta de alguém que caminhava com Deus, que vivia uma vida de integridade e que sabia a sua perfeita vontade em Deus. Então, quando nós falamos sobre avivamento, um fogo de lágrimas, eu quero enfatizar a vocês que é impossível nós vivemos esse avivamento que nós clamamos nesses últimos dias, se o arrependimento e uma vida de contrição não for o fundamento disso. Se nós não nos desesperarmos e desejarmos, sabe, ter esse coração de Jesus, esse coração que se importa com aquilo que Jesus ama, sabe, não se embarace com os negócios dessa vida, não tenha a sua vida como preciosa. O chamado de Jesus para as nossas vidas continua sendo o mesmo, irmãos. Não existe esse evangelho no qual é facilitador de tudo. O evangelho de Jesus continua sendo um evangelho de cruz, mas ele continua sendo o melhor lugar que nós precisamos e devemos estar. Então, quando nós olhamos para esse texto,
e nós começamos a aplicar esses princípios sobre a nossa vida, nós conseguimos entender que de fato é tempo de nós voltarmos a esse lugar no Senhor. Quando você olha para a vida de Noé, um homem que foi usado por Deus, construiu uma arca num momento onde ninguém nem sabia o que era chuva exatamente, que após o dilúvio, a primeira coisa que Noé faz é Deus abriu a porta da arca, ele plantou uma vinha, e depois do crescimento daquela vinha, a Bíblia diz que Noé se embriaga com o fruto daquela própria vinha. O risco que nós temos de vivermos a nossa vida cristã embriagados com as nossas próprias sementes, com os nossos próprios ministérios, com as sementes que o próprio Deus te deu, com as convicções que Deus te deu. E uma das coisas que eu também quero enfatizar, porque sempre que nós falamos sobre avivamento, nós fazemos alusão ao fogo, mas em todas as histórias dos avivamentos, você vai ver homens inflamados por Deus em uma vida de profundo arrependimento e confissão de pecados. É impossível, irmãos. Nós clamamos pelo fogo de Deus, e eu tenho plena convicção que o Senhor deseja fazer isso sobre nós, liberar do seu fogo, fazer coisas novas na nossa vida. Mas a minha oração nesses últimos dias é para que nós sejamos portadores de lenhas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nunca pediu para que nós fizéssemos coisas novas demais. Quando Deus nos estabeleceu como sacerdotes, e Deus estabeleceu a linhagem de Arão como uma tribo sacerdotal, a ordem que Deus deu àquela tribo sacerdotal foi: olha, vocês vão alimentar o fogo, esse fogo não pode apagar, é o que está escrito em Levítico, capítulo 6, o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A responsabilidade de manter o fogo aceso era dos sacerdotes. E interessante porque nós conseguimos, no decorrer dos capítulos, olhamos a história de Nadab e Abiú, sabe, que eram filhos daquela casa, homens que foram separados para o sacerdócio, e a Bíblia nos diz que eles pegaram seus próprios incensários, e foram oferecer ao Senhor, como seus incensos, sabe, pegaram de fogo que não provinha daquilo que Deus já tinha liberado. E naquele momento a Bíblia diz que eles foram consumidos, e Deus consumiu a vida deles. Por quê? Porque fogo estranho é tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, que não está em respaldo com aquilo que Deus tem nos direcionado. Fogo estranho é tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, que não está respaldado nos princípios das Escrituras. A diferença é porque a graça de Deus, ela tem sido muito graciosa, de fato, sobre nós. Porque, irmãos, se Deus fosse nos consumir, da mesma forma como Ele fez com Nadab e Abiú, talvez muitos de nós já estávamos mortos. Então, sabe, eu oro para que Deus te levante como um portador de lenha. Sabe, nós desejamos o fogo, mas a maioria das vezes nós não assumimos a responsabilidade de mantê-lo. Nós queremos que Deus faça coisas novas, que Deus libere uma unção nova, que Deus faça coisas extraordinárias, mas nós fugimos da responsabilidade de manter esse fogo aceso. Sabe, fale para o Senhor: Deus, eu quero ser um portador de lenha, porque eu quero manter aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito, o fogo que desceu dos céus, aquilo que Deus já tem liberado, aceso. Tenha azeite suficiente para isso. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, nós precisamos viver isso. E para nós encerrarmos, eu acredito que aqui acabou 8 horas, né? Eu estava num momento de oração, lá na tenda de oração, em Trindade, na MCM. E Deus falou muito claro comigo. Ele falou assim: a euforia tem nos levado a ocuparmos lugares que não fomos chamados e a negligenciarmos o lugar que deveríamos estar. O que nós mais vemos hoje são pessoas eufóricas espiritualmente, mas que não sabem nem para que estão vivendo o Evangelho de Jesus,
querem fazer tudo, sabe, na euforia espiritual, querem estar inserido em tudo, sabe, estão ali em tudo, acabam ocupando o lugar que elas não deveriam estar, e negligenciando o lugar que Deus tem chamado elas para estar, por causa dessa euforia, a falta de convicção, a euforia momentânea, sabe, essa falta de uma consciência profunda de Deus. E para nós encerrarmos aqui, eu queria afirmar novamente, o avivamento, ele é um fogo de lágrimas. Deus continua usando homens comuns. Segundo, ouça a voz do Senhor. Terceiro, abra mão de cochear entre dois pensamentos. Quarto, volte ao Carmelo, restaure um altar que foi quebrado no jardim. Quinto, volte a oferecer ao Senhor sacrifícios que estão encharcados em lágrimas. Deus tem sede das lágrimas da igreja. As lágrimas são a escassez latente da igreja nos dias atuais. Outro ponto, entenda que tudo aquilo que Deus deseja fazer é para a glória de Deus. E eu oro, sabe, irmãos, para que nós sejamos encontrados nesse lugar no qual o Senhor é de fato tudo que nós temos. Eu estou disposta, sabe, a de fato gastar a minha vida preparando o caminho para Jesus. Porque nós olhamos para o Evangelho de Jesus, quando João Batista veio, ele pregou um evangelho de arrependimento. Jesus veio, Jesus não mudou a mensagem. Jesus continuou pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Nós não temos o direito, irmãos, de mudar esse evangelho. O evangelho de Jesus continua sendo um evangelho de cruz, continua sendo um evangelho de arrependimento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: o Senhor tem nos capacitado a viver isso, amém? Então, sabe, decida viver nesse lugar novamente no Senhor. E se você já tem vivido, experimentado isso em Deus, seja mais intencional ainda. Deseje não somente o fogo, mas deseje ser um portador de lenha. Tenha lenha suficiente para você se manter aceso e aquecido até aquele grande dia. Tenha azeite suficiente, não para o dia de hoje ou para o culto de hoje, mas durante o tempo da espera, porque Ele vem. E eu oro para que nós não sejamos encontrados como nos dias de Noé, mas que de fato nós estejamos atentos àquilo que está sendo pregado e compartilhado, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vem, amém? Você pode colocar-se sobre os seus pés. Eu queria orar com vocês. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Senhor, nós oramos. Sabe, nós oramos, Senhor, nessa noite. Deus, nos perdoa, Senhor. Porque, sabe, nós aprendemos tantas coisas, Senhor. Nós estamos tão obesos espiritualmente. E nós nos esquecemos, sabe, desse lugar de uma entrega tão profunda e, sabe, intencional, uma entrega sem nenhuma reserva. Nós queremos ter azeite, Senhor, suficiente para encontrarmos com o Senhor naquele dia. Nós não queremos comprar azeite ou viver debaixo da sombra da vida espiritual das pessoas. Nós queremos viver uma vida profunda, Deus, rendida ao Senhor. Nós queremos ter lenha, Senhor Deus, sobre os nossos ombros, para manter esse fogo aceso, sermos portadores de lenhas. Sabe, Senhor, eu oro, Pai, que o Senhor venha avivar o coração dos mais velhos dessa casa. E que o Senhor venha levantar essa juventude, os mais jovens dessa casa, dessa comunidade de fé, como uma voz profética, daqueles que preparam o caminho para o Senhor.
Nós te damos a nossa voz, Senhor, para espalhar o clamor do coração do Senhor, para pregoar esse evangelho de retorno ao coração do Senhor. Por isso, inflama mais uma vez o nosso coração com um profundo anseio, Deus, de dar prazer ao Senhor. Arranca as cinzas, sopre sobre esse altar em que tem cinzas. Dê lágrimas novamente, Deus, aos nossos olhos, que não sejamos encontrados com os nossos olhos secos, mas dai-nos lágrimas, Senhor, dai-nos um coração quebrantado e contrito, dai-nos um coração que está, Deus, sabe, como uma corça anela e suspira pelas correntes de águas. Nós queremos correr desesperadamente para o Senhor. Arranca pessoas nessa noite da estagnação espiritual. Sabe, pessoas que estão conformadas com a vida miserável espiritual que vivem há anos. E aviva esses corações, revela, Senhor, uma porção nova do Teu Espírito, um caminho novo a ser trilhado, um desejo, Deus, extraordinário de construir algo com o Senhor. E de uma forma bem intencional e profética, eu queria te convidar a colocar as mãos sobre os seus olhos. E você aí no seu lugar começar a pedir ao Senhor: dai-me lágrimas, Senhor. Dai-me lágrimas, Senhor. Tira a soberba, a arrogância, o orgulho, o auto-engano que tem roubado as nossas vidas, Senhor Deus. Dai-nos lágrimas. Nós queremos viver nesse ambiente, Senhor Deus, no qual o Senhor tem o nosso coração. Dai-nos lágrimas, Senhor. Batiza o nosso coração, Senhor. Batiza o nosso coração com arrependimento, com aquilo que é novo, com aquilo que vem do Senhor. Eu declaro um tempo, Senhor Deus, sabe, de coisas extraordinárias do Senhor sobre essa comunidade, como eles têm caminhado nesse ano, sobre o tempo de restituição. Que o Senhor traga restituição nos dons ministeriais, Senhor, sobre essa casa. Que o Senhor traga restituição das palavras proféticas liberadas sobre essa casa. Que o Senhor traga a restituição, Deus, aos corações quebrantados, contritos. Em o nome de Jesus, eu declaro um tempo, Senhor Deus, de uma devoção extravagante sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez, para nós encerrarmos esse momento. Vamos declarar aquela canção que nós cantamos no início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos declarar esse Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e
coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero, sim, Senhor, e em louvor te adorar. O meu coração eu quero diante do teu altar. Que Deus abençoe vocês, amém? Maranata, hora vem, irmãos. O Senhor está vindo, amém? Que o Senhor encoraje e fortaleça vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que a igreja estenda as mãos aqui em direção à missionária Letícia. Nós queremos abençoar a vida dela. Queremos que o sangue de Jesus Cristo, nestes dias, esteja sobre ela, muito mais intensamente, que a sabedoria, que a unção que vem do alto, que vem capacitando a vida dela nestes dias, que vai conduzindo ela a esse caminho, Pai, que ela vai trilhar a partir de agora. Ó Deus, nós abençoamos ela, Pai, nessa nova jornada, Senhor. Deus, esses lugares por onde ela vai, Pai, os rios por onde ela passará, Senhor. Nós, Pai, já pedimos a Ti, Senhor, que milícias e milícias de anjos estejam nestes rios. E nós agora, Pai, bloqueamos toda a ação contrária a essa embarcação, a todo projeto que o Senhor, Pai, estabeleceu para que a Tua filha, Senhor Deus, andasse nele, para que a Tua filha executasse. Nós agora, Pai, pedimos a Ti que o Senhor libere os Teus recursos, Senhor, que o Senhor possa levantar dentro dessa comunidade mais e mais intercessores, Senhor, para que possa orar, para que possa, Senhor Deus, pagar o preço, Senhor Deus, para que ela possa, Senhor, ir aonde nós não podemos ir. Ó Deus, que o Senhor também, Pai, levante no nosso meio pessoas, Senhor, que possam se envolver financeiramente, Senhor Deus, com esse trabalho missionário. Que o Senhor capacite a Tua filha, que o Senhor adestre as mãos dela para a batalha, Senhor. Que o Senhor coloque nos pés dela a ligeireza da corça, Senhor. Ó Pai, que uma espada, Senhor Deus, de dois gumes, que a palavra de Deus, Senhor, possa fluir sempre dos lábios dela, Senhor. E agora mesmo, Senhor, o Senhor despedaça o arco, Senhor, o Senhor queima carros no fogo, Senhor, e o Senhor aplane nos caminhos para ela, Deus. Nós, Pai, abençoamos ela para essa nova etapa, para essa jornada, e nós te pedimos, Espírito Santo, guia cada passo da tua filha. Deus, prepara a casa, Deus, prepara os lugares onde ela vai visitar, Deus, prepara todas as coisas, que o Senhor possa guardar o entrar e o sair dela, que o Senhor possa levá-la até essa missão, e o Senhor possa trazê-la de volta, guardada na paz do Senhor Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida da Letícia. Obrigada, Senhor Deus, por tudo aquilo, Pai, que ela representa na nação brasileira, Senhor, e por tudo aquilo que ela representa em todos os povos por onde ela vai, Senhor. Obrigada, Senhor, por existir a MCM. Ó Deus, obrigada, Senhor, pela missão cristã mundial. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor Deus, do pastor José Rodrigues, Senhor, que o Senhor até o dia de hoje tem sustentado aquele homem. Obrigada, Pai, por cada missionário, que assim, Senhor, o Senhor a leve debaixo da paz do Senhor, debaixo da proteção do Senhor e debaixo da direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela.